Mais uma conversa do Portal Cannabis e Saúde. E hoje a gente vai trocar uma ideia com o Gustavo Maia, historiador e pesquisador, área da maconha e o criador do Cannabis Monitor. Tudo bom, Gustavo? Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Denise? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Não sei que horas que as pessoas vão ouvir, mas um prazer estar aqui falando com você. Obrigado você pelo convite. Maravilha. Gustavo, para quem está conhecendo o Cannabis Monitor, eu queria que tu contasse como é que surgiu esse projeto e hoje quais são as peças, que agora hoje ele é como uma sinergia, né, de conhecimento, de dados em relação ao cannabis. Então, primeiro saber como é que ele foi fundado e como é que aconteceu até virar toda essa sinergia, esse motor de conhecimentos em relação a cannabis no Brasil. Legal. Bom, começou porque eu estava fazendo pesquisa, estava na universidade, estava fazendo graduação em História, e desde do início da minha graduação eu tinha interesse por essa temática, né, a temática das drogas. Eu buscava vincular esse tema às pesquisas que eu estava fazendo, às disciplinas que eu estava cursando, e já tinha em mente que eu tinha vontade de pesquisar sobre isso no meu trabalho de conclusão de curso, de fazer uma pesquisa nesse sentido. E aí eu fui pesquisar, encontrei um orientador na universidade que apoiou essa minha vontade de pesquisar sobre esse tema, e eu fui pesquisar sobre maconha na imprensa, principalmente. E aí juntei duas características minhas. Uma é que era um entusiasta desse tema, né? Tinha interesse em entender mais sobre maconha e sobre drogas em geral, e eu era meio viciado em consumir notícias. Então, assim, já tinha um hábito muito frequente de consumir muita notícia todo dia e passei a ter interesse em acompanhar o que se falava sobre maconha na imprensa. Só que, como é um trabalho na área de história, eu fui procurar fontes do passado para poder me debruçar sobre como que os jornais do passado falavam sobre maconha, né? Então, eu comecei pesquisando os jornais do Rio de Janeiro da metade do século XX, entre as décadas de 45 e 64, que foi um período democrático que teve no Brasil, né, entre a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar, onde existiu-se uma certa maior liberdade de imprensa, né, comparado aos períodos ditatoriais que antecedeu e depois sucedeu. Então, eu estava pesquisando os jornais do Rio de Janeiro para entender como que eles se relacionavam com o tema da planta, né? Como que mencionavam a planta, como que as reportagens eram construídas, quais eram os termos que eram usados. Então, eu pesquisava sobre esse período, e no mestrado eu fui pesquisar como que os jornais falavam no século XIX, antes da proibição. Uhum. E por estar envolvido, engajado com essa temática, né, de estar pesquisando os jornais do passado e estar catalogando essas notícias, para entender como é que era falado sobre esse tema naquele período, eu resolvi catalogar as notícias do presente também, que já era algo que eu também ficava buscando, procurando, e comecei a catalogar com uma vontade de fazer comparações, né? Como que os jornais falavam no passado e como que os jornais estão falando hoje, né? O que mudou no discurso em relação à maconha? Estava com esse interesse. Então, comecei a catalogar as notícias do presente, tudo que estava saindo sobre notícias sobre esse tema, e ao invés de fazer isso numa planilha do Excel, como eu estava fazendo com meus jornais do passado, eu resolvi criar um perfil no Instagram e publicar ali essas notícias que eu estava agregando, né, para que seriam úteis para mim na minha pesquisa, mas que eu pensei que pudessem ser útil também para as pessoas que estavam interessadas nesse tema, de existir um agregador de notícias. Por estar interessado em pesquisar isso, eu tinha um interesse, eu queria que existisse um agregador de notícias sobre esse tema para eu poder acompanhar. E como não tinha, eu pensei em fazer e fiz assim sem muita pretensão no Instagram mesmo, né? E alimentando ali com postagens com as notícias. E fui tendo um feedback muito positivo das pessoas que estavam antenadas nesse tema, que era uma ferramenta útil, e o perfil foi crescendo muito, principalmente no primeiro ano de seguidores, né? Foi vendo que era uma ferramenta realmente interessante, que tinha uma demanda de interesse das pessoas e era uma coisa que facilitava a vida das pessoas, esse agregador de notícias. Mas aí, com o tempo, eu fui começando a ficar incomodado de só agregar as notícias ali. Comecei a ficar incomodado de não ter nenhuma incidência sobre as notícias, porque eu também via muita notícia ruim. Eu Claro. gostava do fato de ter cada vez mais notícias sobre esse tema circulando, mas eu via que não necessariamente essas notícias eram de qualidade, eu via que muita coisa era, muito senso comum era reproduzido, muito equívoco era reproduzido, né? Então surgiu a ideia de produzir o podcast Maconhômetro, com a proposta da gente pegar esses temas, pelo menos o que a gente aqui, eu e as pessoas que estavam colaborando comigo para fazer o Cannabis Monitor, né? Pensávamos que eram temas relevantes, ou de notícias que tiveram repercussão, ou que a gente achava que era interessante aprofundar, e propomos um podcast onde a gente seria um termômetro ali desses temas, né? Onde a gente poderia aprofundar, chamar especialistas
para debater com mais profundidade, com mais contexto esses temas e trazer mais repertório para as pessoas que estivessem interessadas em se aprofundar sobre esse tema, né? Então, aí surgiu a ideia do podcast, e aí surgiu a ideia de construir um site para poder agregar essas notícias ali de forma categorizada e facilitar mais ainda a vida das pessoas, e aí surgiu a ideia de fazer uma newsletter para levar isso mais mastigado ainda para as pessoas que tivessem interesse, e aí surgiu a ideia da gente estar presente como Cannabis Monitor nos eventos canábicos, para a gente documentar esses eventos, dialogar com as pessoas que frequentam, que organizam, que palestram, que expõem nesses espaços, quem são essas pessoas que estão movimentando o tema da cannabis do Brasil. Então, a gente passou a se propor isso, ser um monitor das notícias que estão circulando, ser um monitor dos eventos, estando presente, dialogando com as pessoas, e sendo um monitor desse ecossistema através do podcast, com várias propostas de diálogo com esses atores também, né? As pessoas que estão atuando na área do jornalismo, as pessoas que estão atuando na área da pesquisa, na área da política, na área da produção de conteúdo. O que motiva essas pessoas a estarem dedicando seu tempo, sua energia para produzir conteúdo, informação, educação sobre o tema da maconha no Brasil hoje. Então, mais ou menos essa é a grande proposta do Cannabis Monitor, e tudo muito feito na raça, na vontade, as pessoas vendo relevância na proposta e colaborando. Até hoje a gente não conseguiu nenhuma forma de financiamento, ficamos batendo em muitas portas, mas assim, é uma dificuldade de trazer sustentabilidade para o projeto, mas tem muita vontade, muita gente boa envolvida, ajudando a gente a fazer. E é isso, espero que seja realmente uma ferramenta útil para as pessoas e a gente consiga avançar cada vez mais com esse debate, né? Com certeza ele é, de fato ele é, né? Porque traz uma certa credibilidade, porque embora vocês produzam conteúdo, um conteúdo de vocês, tem também uma questão toda que vocês mostram o que estão falando de uma maneira muito assim, olha, estão falando isso imparcial, né? De certa maneira, assim, se é que existe essa imparcialidade na produção de conteúdo, né? Uma questão que se fala, né? Mas, enfim, eu queria saber hoje, a gente está com uma mudança de narrativa da imprensa em relação a cannabis, ou você, assim, trabalhando no Cannabis Monitor, imerso nesse já há anos nessa questão de analisar e acompanhar as notícias. Você acredita que existe uma mudança de narrativa em relação a cannabis no Brasil, ou a gente ainda cai na questão da apreensão, da droga, não mais para o lado da saúde? Bom, é assim, vou voltar um pouquinho antes de responder exatamente o que você falou, né? Eu acho que realmente não existe esse lance de isenção no jornalismo, Também acho. por mais que a gente possa tentar trazer uma proposta de isenção, eu não acho que tem isenção, assim, a gente faz uma curadoria, a gente seleciona as notícias que vão entrar ali, né? Então, assim, tem notícia que não passa pelo nosso crivo aqui, porque a gente não acha que é relevante para o debate público, sabe? As pessoas podem encontrar se elas fizerem um movimento de encontrar, mas às vezes não vale a pena alimentar. Muitas vezes a gente é super criticado ali por publicar notícias que falam mal ou trazem uma pesquisa que foi publicada que aponta algum malefício ou alguma consequência negativa do uso de cannabis, e as pessoas caem matando, né? Como se a gente fosse contra a militância, como se a gente estivesse jogando contra o ativismo. Mas, assim, a gente, com a proposta de monitorar notícias, eu acho que a proposta é a gente agregar tudo que está circulando ali, né? Claro que não é tudo, é tudo que a gente pensa que é relevante, né? E claro que isso passa pelo filtro de alguém, né? E a gente tenta aqui sempre priorizar, pelo menos nas nossas produções, nos nossos podcasts e com as pessoas que a gente busca para entrevistar, para falar, para promover as ações que fazem, as iniciativas que estão vinculadas ao ativismo antiproibicionista, que estão preocupadas em gerar impacto social, em educar, né, em informar as pessoas sobre a grande problemática desse debate, sabe? É um debate complexo, não tem soluções fáceis para isso, são 100 anos de proibição. E aí, chegando na sua pergunta especificamente, eu acho que a gente está vivendo, sim, uma mudança de narrativa em relação à maconha, ainda mais eu tendo essa bagagem de pesquisar os jornais do passado, né, e entender que a gente teve mais de meio século de um discurso único na imprensa, que era um discurso demonizador, marginalizador, criminalizador, racista, explicitamente racista, durante muito tempo, né? Que é o que fundamenta a proibição, se a gente for olhar lá para trás e ver o que motivou a proibição, qual era a população que fazia uso, né? Que tinha alguma relação com essa planta. Então, assim, é interessante a gente perceber que esse discurso está mudando. Eu acho que está mudando muito por uma perspectiva, assim, pelo menos no alcance amplo, né? Por uma perspectiva empresarial e do lado medicinal, que é quem tem hoje
alguma força para incidir a sua pauta no debate público, né? Então, assim, a gente vê circulando muito a pauta medicinal, porque também tem essa entrada de investimento dessas empresas farmacêuticas ou dos grupos ligados ao negócio da medicina, que vem essa oportunidade de trabalhar com a cannabis como medicamento, né? Explorando o uso medicinal da planta, pode ser muito lucrativo, né? É um mercado ilegal, é um mercado multibilionário, e agora esse setor adentrando dentro da legalidade já está movimentando, mesmo não estando na legalidade, é um setor que já movimenta uma grana considerável, né? Mas aí é isso, esse é pelo meu papel aqui de observador do que está circulando na mídia. Eu sinto que o debate está mudando, mas eu sinto que tem certas pautas que estão muito mais fortalecidas, né? Nesse trabalho de categorizar as notícias sobre maconha que circulam, eu percebo que as matérias que falam de ativismo ou que trazem a perspectiva dos ativistas, que trazem uma perspectiva antiproibicionista para o debate da maconha, mesmo no âmbito medicinal, ele é muito negligenciado, né? A gente vai ver nos jornais, nos grandes veículos, principalmente, nos veículos como Folha de São Paulo, Globo, Revista Veja, Revista Época, Estadão, esses veículos tradicionais e grandes que têm muito alcance, esse tema circula ali, mas quem está debatendo sobre ele ali, geralmente é o CEO da empresa tal, da farmacêutica tal, ou alguma figura da universidade, ou algum intelectual, e assim, a gente não vê todo o universo de militância que tem no Brasil, com marchas da maconha organizadas de forma autônoma em quase todas as capitais, um movimento social que cresceu muito desde que começou aqui nas últimas 2 décadas, começou em 2002, então ano passado a gente completou 20 anos de marcha da maconha no Brasil, e é um movimento que se espalhou pelo Brasil inteiro. Quase todas as capitais do Brasil têm Marcha da Maconha todo ano, que junta uma quantidade considerável de pessoas. E quem são essas figuras que organizam esses movimentos, que incidem esse debate na sociedade, que propõem um entendimento de que a proibição é um fracasso e de que a legalização pode reverter os danos que a proibição causou? Essas pessoas circulam pouco. As iniciativas educacionais para as pessoas aprenderem sobre o que é cannabis e diferenciar, é um tema complexo, todo mundo que mergulha, que resolve mergulhar para aprender sobre cannabis, vai descobrir que é um universo enorme, transversal, que passa por inúmeras áreas do conhecimento, né? E tem muitas complexidades. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico otimista, porque cada vez mais se fala sobre isso, eu também vejo que tem alguns debates dentro desse universo da cannabis que são ainda negligenciados ou que circulam pouco. Então, fico tentando, através da nossa iniciativa do Cannabis Monitor, dar visibilidade para essas narrativas, para esses atores, para essas figuras, e a gente também mostrar para as pessoas que não tem um debate único no meio da cannabis, tem muita divergência, né? Tem muitos interesses em disputa, muitas narrativas diferentes circulando, e acho que o Cannabis Monitor pode contribuir para as pessoas entenderem isso. Tem muitas possibilidades aqui, né? Uhum. O destaque do maconhômetro, na minha opinião, é a questão do maconhômetro na ciência, né? Que são os episódios que vocês fazem com o pessoal que está estudando na universidade e que, quando as pessoas escutam, né? Até fica dica aqui, vou colocar o link também do maconhômetro, que traz toda essa questão de como a cannabis agora também está entrando nas universidades, né? E o desafio de vários pesquisadores de encontrar orientadores. Será que isso vai mudar? Olha, eu espero que sim. É interessante observar isso, né? A gente ouvindo as entrevistas lá do Ciência, a gente vê que muitos os pesquisadores, uma coisa interessante que eu percebo, pesquisadores mais velhos, que já estão com uma estrada de tempos aí pesquisando, todos eles trazem um elemento de que, assim, lá no início, eles não tinham confiança para pesquisar sobre isso, ou eles não tinham entrada dentro dos departamentos da universidade para pesquisar sobre isso, e com o passar do tempo, sei lá, na última década, isso foi se ampliando, sabe? Hoje não existe mais tanta vergonha de pesquisar sobre isso, ou não tem tanta resistência de pesquisar sobre isso. E eu percebo que tem diferenças de acordo com as áreas do conhecimento também, né? Tem algumas ciências que são mais duras, que são mais conservadoras, tem outras que são mais abertas, as ciências sociais geralmente são mais abertas a pesquisarem essas problematizações, né, essas questões, do que ciências mais exatas, mais biológicas. Então, assim, eu sinto que, sim, tem uma abertura cada vez maior. Eu sinto isso pela minha experiência pessoal, inclusive, porque eu estudei num instituto de história que é tido como, de certa forma, conservador dentro
dos departamentos de história das universidades públicas brasileiras, eu estudei no FRJ, e eu soube que existiu alguma resistência ao meu projeto, né? Ao meu projeto ser sobre maconha, fez com que alguns professores do departamento torcessem o nariz, como se fosse um tema menos relevante, ou como se fosse um tema menos importante, que outros temas deveriam estar à frente, e tive a sorte de ter um orientador que bancou o meu projeto lá, sabe? Bancou no sentido de, olha, é um tema relevante sim, é um tema importante sim, principalmente em tempos de governo Bolsonaro, onde esse tema é atacado, é quando a gente tem que incentivar que se pesquise mais sobre isso, gere mais conhecimento sobre isso. Eu fico super empolgado por ser pesquisador também com esse projeto e conhecer os pesquisadores mais a fundo, né? E ver que eles estão... a quantidade de possibilidades possíveis para pesquisar sobre maconha. A gente teve uma interdição desse tipo de atividade, né? A pesquisa sobre maconha era interditada no Brasil, então, assim, é um campo muito fértil, é um mato muito alto ainda que a gente tem que capinar, muitas possibilidades, muitas portas abertas para que a gente desenvolva conhecimento brasileiro sobre como que a gente interage com a maconha por aqui, quais os potenciais que a maconha tem por aqui, no setor industrial, no setor medicinal, na área da cultura, na área sociológica. Então, assim, eu sou otimista de que a gente vai ter um momento agora que a gente tem um governo que não é declaradamente anti-maconha, né, e que não faz um esforço institucional para dificultar qualquer debate nesse sentido. Eu espero que a gente tenha mais amplitude de espaço para debater e que mais pessoas se interessem por pesquisar e a gente consiga avançar cada vez mais rápido, né? Dentro da universidade, principalmente. Sim, que daí reflete também toda essa mudança, né, Gustavo? A minha última pergunta já foi meio que respondida, tem também a questão do apoio da ministra da Saúde, também em relação à cannabis medicinal, né, a Nízia, que já tem um background de estudo, de conhecimento em relação aos efeitos positivos da cannabis em crianças, principalmente com Zika, como ela falou, então isso traz também um panorama melhor. A minha última pergunta era essa, qual é, na tua opinião, assim, como tu está no Cannabis Monitor, pelo que tu vê e estuda e faz todo esse catálogo das notícias, qual é o panorama para 2023 e a expectativa de uma aprovação ou não do PL 399? Olha, ao mesmo tempo que eu sou otimista, eu sou pessimista também, sabe? Eu não acho que as coisas vão andar com rapidez, por se tratar de Brasil, sabe? Também acho assim, a gente tem um cenário agora mais favorável, com certeza, com essa troca de governo, né? É um governo que fez várias sinalizações progressistas, criando o Ministério dos Povos Originários, criando o Ministério da Igualdade Racial, trazendo de volta o Ministério da Cultura, figuras muito representativas ocupando esses espaços, né? Silvio de Almeida nos Direitos Humanos, a Anísia no Ministério da Saúde, ainda mais se posicionando favoravelmente a gente ampliar esse debate, né? O que é um ganho enorme, lembrando que a gente estava com figuras tenebrosas aí capitaneando esse debate no governo passado, sabe, como Osmar Terra, como Quirino Cordeiro, Damares Alves, eram as figuras que, porta-vozes do debate sobre maconha e sobre política de drogas nesse governo anterior, que eram figuras, que são, né, figuras notoriamente negacionistas, obscurantistas, conspiracionistas, e eu acho que a gente ter virado essa página já sinaliza um ótimo momento aqui para agora. Mas também me preocupa o fato de essa aliança do campo democrático que foi feita para derrotar o Bolsonaro nas eleições, que foi da esquerda até a centro-direita, né? Trazendo Alckmin, trazendo Simone Tebet, trazendo alguns setores da direita, não sei se isso pode ser um dificultador da gente avançar com mais facilidade sobre esses debates, sabe? A gente ter o Paulo Teixeira como ministro, por mais que ele tenha falado na primeira semana de governo ainda que essa agenda não era uma agenda da pasta dele, que o cara ainda precisa de alguma forma também se ambientar no que é possível fazer, né? A gente sabe que é um cara favorável à pauta, um cara que lutou por essa pauta e não tem nenhuma dúvida que ele vai estar aberto a discutir isso, né? E ampliar o debate sobre isso no Ministério Desenvolvimento Agrário, né? Mas então, assim, eu tenho a expectativa de que a gente vai ter um ambiente mais favorável para debater. Acho que também é possível que a gente incida nesse debate agora para a gente melhorar o PL 399, né? E não a gente só vencer ele para derrotar o outro lado, que estava muito empenhado politicamente, né? E tinha como a bandeira anti-maconha como seu capital político, tinha uma centralidade dentro do grupo político bolsonarista, né, ser sempre anti-maconha ou ser sempre anti qualquer debate relacionado às drogas. Então, a gente não vai ter essa resistência tão forte, apesar deles estarem fortalecidos no Congresso também, né?
Então, assim, eu acho que não vai ser fácil, é uma pauta cara para esses grupos estão fortalecidos, apesar de ter perdido a eleição. Então, assim, eu acho que eles vão fazer barulho, vão dificultar, vai caber o nosso campo, né, interessado em avançar com esse debate, saber incidir politicamente mesmo, né, pressionar e a gente ter força, uma força que a comunidade canábica já mostrou. Esse episódio do CFM foi um episódio que mostrou a força da comunidade canábica, né? As pessoas se indignaram com a resolução, pressionaram e eles voltaram atrás com a resolução. Então, assim, se a gente conseguir, o que é uma tarefa muito difícil, né? Porque como qualquer setor e movimento social tem muita divergência, tem muita briga, tem muita disputa de interesses, como a gente falou, em relação às notícias também, né? Mas eu acho que o grande desafio é esse, a gente conseguir ter alguma unidade para incidir politicamente nos grupos políticos aí, fazer esse debate avançar no legislativo, porque na sociedade ele já está se impondo, né? É isso, os remédios estão aí, os pacientes estão aí, as associações estão aí, as marchas estão aí, o debate está na universidade, está no judiciário, está no legislativo, está nas redes sociais. O lance é a gente conseguir fazer com que esse avanço que vai acontecer, na minha opinião, né, seja da forma que a gente quer, seja preocupado em corrigir as injustiças, né, principalmente. Ótimo. Desculpa se eu me empolguei demais. Não, tá ótimo. Gustavo, muito obrigada pela conversa com Cannabis e Saúde. E a gente está aqui sempre disponível o que precisar para o Cannabis Monitor. Parabéns pelo trabalho do Cannabis Monitor, tão importante aqui no Brasil. Obrigado você por esse espaço aqui, oportunidade de falar um pouco do trabalho que a gente faz aqui. Parabéns vocês também pelo trabalho e contem conosco. Vamos em frente.